O Brasil precisa de oração. Este é o tema da nossa reflexão de hoje. O texto base encontra-se em 2 Crônicas 7,14, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estendo essa solução, essa possibilidade, não somente para o Brasil, mas para inúmeras nações que vemos hoje em dia na nossa atualidade. Quantas pessoas, quantas nações têm perecido nas mãos de pessoas más, de pessoas cruéis, pessoas que não prezam pelos princípios e pelos valores que constam na palavra de Deus. É sempre importante destacarmos que quantas vezes a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela foi utilizada como código de ética e de moral para inúmeras constituições federais. A nossa Constituição, a exemplo, ela é permeada, norteada por princípios, valores que encontram-se na palavra de Deus. Leis que foram estabelecidas antigamente, hoje são perpetuadas e, acima de tudo, são colocadas como norte para a nossa conduta ética e moral. Mas por que vemos tantas atrocidades? Por que vemos tantas pessoas que tentam justamente colocar o Brasil para trás, trazer ideologias de gêneros, trazer a deturpação moral da família, trazer uma afronta direta à igreja do Senhor? E nós vemos tantas maldades acontecendo e aumentando a cada dia mais. Isso, a palavra de Deus já nos fala, que os dias maus viriam, que a maldade no mundo ia aumentar a cada dia mais. Mas nós precisamos crer, como igreja do Senhor, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Muitas das vezes, quando estamos diante das situações, nós achamos que com a força dos nossos braços nós vamos resolver isso, mas nós precisamos entender que a batalha que existe neste cenário não é uma batalha apenas física, uma batalha apenas emocional, mental, mas principalmente uma batalha espiritual. Assim como Daniel pediu uma resposta no livro de Daniel, quando ele pediu uma resposta para Deus, demorou 21 dias para chegar. E quando o anjo chegou para Daniel para dar a resposta, ele falou: Daniel, essa resposta já tinha sido, já era para ter chegado há muito tempo. Só que existe um príncipe da Pérsia que estava neste reino, neste domínio, e houve uma batalha espiritual durante 21 dias. Então, quantas vezes não acontece isso em nossas vidas? Oramos e não vemos respostas. Mas por quê? No nosso lado físico, na parte a olho nu, tangível, a gente acha que não chegou, mas no mundo espiritual a resposta já veio, já foi emitida dos céus. Mas existem domínios, existem principados, potestades, justamente para tentar impedir que chegue essa resposta na sua vida. E assim eu entendo, muitas das vezes, o que acontece com o Brasil. Nós oramos pelo Brasil, precisamos compreender que existe poder na oração. A oração dos justos pode muito seus efeitos. Quando o povo se arrepende, busca ao Senhor, ele ouve o clamor, ele responde, ele traz cura, traz libertação, traz salvação. É isso que precisamos entender. Então, muitas das vezes as pessoas desanimam de orar. Não podemos desanimar, precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, fazendo ides e nos posicionando, orando, pedindo a Deus por terras saradas, para que o Brasil continue sendo uma terra, uma nação cujo Deus seja sempre o Senhor dele. E precisamos compreender, trago uma outra situação, a situação da cidade de Nínive, que vivia em pecado, e Deus ordenou Jonas ir lá como profeta dele, para justamente anunciar
o alerta para a cidade de Nínive, para o povo de Nínive, para o rei de Nínive. E o que aconteceu? Eles se arrependeram, eles buscaram ao Senhor de todo o coração. E o que houve? Deus poupou a cidade de Nínive. Deus não destruiu a cidade de Nínive. Então nós vemos que Deus ouve sim o nosso clamor, baseado, é claro, no arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nos convertemos dos maus caminhos e falamos: Deus, por favor, ouve o nosso clamor. E outro aspecto, que eu já caminho para o fim desse vídeo, a igreja tem sim um grande poder em suas mãos. A palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a noiva de Cristo. Deus tem um carinho imenso com nossas vidas, tem um carinho imenso para conosco. Então nós precisamos, como noiva de Deus, a igreja de Cristo precisa se posicionar, orar pelas nossas autoridades que foram constituídas. Nós vemos hoje um cenário político, eu vou falar isso em outro vídeo, que o nosso presidente, ele possui defeitos, mas ele, acima de tudo, é um homem que preza por princípios, valores, que se encontram na palavra de Deus, que busca prezar, no caso, defender a família, que entende que existe sim o cuidado, o zelo de Deus para com a vida dele e para com a vida da família dele, de inúmeras famílias no Brasil, que quer sim lutar pelo Brasil. E nós vemos tantas pessoas tentando impedir que ele continue fazendo um trabalho bom, que traga sim ordem e progresso. Então nós precisamos nos atentar a isso, nos posicionar para que possamos, acima de tudo, estar segundo o coração de Deus, no centro da vontade dele e, é claro, intercedendo pela nossa nação. Não deixe de interceder pelo Brasil, não deixe de interceder pelas nações que estão ao nosso redor, Argentina, Bolívia, Paraguai. Não deixe de interceder pelas nações do continente europeu. Nós temos aí do continente asiático também, temos aí a questão da Ucrânia e da Rússia, dessa guerra que não termina, inclusive. Precisamos nos posicionar. Quando nós oramos, quando nós clamamos, o Senhor ouve e responde. E eu finalizo com o Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que você possa ficar com essa palavra, essa mensagem. Se você gostou, deixe o seu like. Se não gostou, fique à vontade, deixe o seu dislike. É muito importante o seu feedback. Se você não é inscrito, convido-lhe a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para novas notificações. Deus abençoe seu dia e um forte abraço.